meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez nesse ambiente agradável, nesse momento de chuvinha, friozinho aqui em Iguape, no sítio, diante dessa paisagem maravilhosa, para refletir sobre o Criador, sobre Deus, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E dando sequência aos nossos devocionais, chegamos ao Salmo 107, um salmo de gratidão e esperança em meio às provações. Gratidão e esperança é o tema central desse Salmo 107. Eu convido você, logo no começo, para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito, né? E para ativar o sininho, e curta e comenta e assista o devocional até o final. Você já passou por momentos de angústia e clamou a Deus por socorro? O Salmo 107 nos revela um Deus que ouve e responde e liberta o seu povo em meio às adversidades. Nesse devocional, vamos mergulhar nos versículos desse salmo poderoso, aprendendo sobre gratidão, livramento, esperança e a fidelidade do Senhor em todas as situações da vida. Então, prepare aí o seu coração, para receber uma mensagem de fé e encorajamento que vai transformar a sua caminhada espiritual. Então assista até o final, deixe seu like, comente sua experiência e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. É um salmo tanto quanto longo, mas vale a pena ler. E como a gente tem feito todos os dias, vamos ler junto. Acesse aí a sua Bíblia, seja ela a Bíblia aí presencial, no livro mesmo, ou o tablet, computador, não importa. O importante é você ter acesso aí à Bíblia para nós lermos juntos a palavra de Deus. Vamos lá para esse Salmo 107. Começa assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que os livrou da mão do adversário e reuniu diante de outras terras, né? Veja, reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar terra habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo, mas na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontrava e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se todos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas
e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam todos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade em uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que exaltem na assembleia do povo e o louvem nas reuniões dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixam que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias com rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Não sei se você prestou atenção na leitura desse salmo. Que salmo maravilhoso! Vai contando os feitos de Deus e ao mesmo tempo a maneira errônea como o povo reage e por conta disso colhe os seus frutos. Mas por diversas vezes você vai ver o salmista repetindo: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da sua tribulação. E depois ele conclui: deem graças ao Senhor por seu amor leal. Que salmo maravilhoso que nos faz refletir sobre a bondade constante de Deus, a sua fidelidade, o seu poder e ao mesmo tempo a nossa instabilidade, a nossa infidelidade. Mas o amor de Deus está sempre aí, disposto a nos alcançar. O autor do Salmo 107 é desconhecido, mas o contexto é de um hino de ação de graças, celebrando a bondade e a misericórdia de Deus ao libertar o seu povo de diversas adversidades, como aprisionamento, perigos no deserto ou no mar, fome. O salmo é estruturado em 4 narrativas de livramento, seguidas de um convite para que todos vejam e considerem a bondade divina e glorifiquem a Deus por seu amor leal, duradouro e eterno. O autor, como eu disse, do Salmo 107 não é identificado e especificado, sendo a autoria dos salmos como um todo um tema de debate, mas o salmo foi provavelmente escrito durante o período de união do povo judeu, talvez durante o reinado de Davi ou até mesmo no exílio babilônico. O contexto é que é um salmo de agradecimento que exalta a bondade de Deus, destacando que, apesar da rebeldia e do sofrimento que o povo de Israel experimentou devido à desobediência e erros, o Senhor sempre os livra quando clamam por ajuda. A passagem também serve como um convite para a gratidão e para reconhecer a soberania de Deus em transformar desertos em mananciais e garantir a restauração das vidas aflitas. Vamos examinar um pouco o esboço desse salmo, extrair lições para a nossa vida. O Salmo 107 pode ser dividido em seções que descrevem as experiências do povo em diferentes situações. O tema central: Deus é fiel em meio às tribulações e digno de toda a gratidão.
Nós temos aqui a abertura com a gratidão como resposta ao amor de Deus nos 3 primeiros versículos. A exaltação da bondade e a misericórdia de Deus com um convite para que os redimidos proclamem essa verdade. Os pontos principais desse bloco é: rendei graças ao Senhor. E por quê? Porque Ele é bom. Temos aí o poder da gratidão na vida cristã. O Senhor espera que nós sejamos gratos. Louvemos, adoremos Ele, demonstrando a nossa gratidão. E essa gratidão não é uma gratidão ociosa, ocasional, é uma gratidão prazerosa e com um motivo, porque Deus é bom. Temos motivo de sobra para render graças a Ele. Nos versículos 4 a 9, vai revelar aqui a experiência do povo no deserto e vai mostrar que Deus nos livra em tempos de aflição. Então temos aí exemplo de socorro divino nas crises. Relata o povo perdido, sedento e desfalecendo no deserto, mas que clamou ao Senhor, que os guiou por um caminho reto e os saciou. Veja aí a infidelidade do povo, mas ao mesmo tempo a fidelidade e a bondade de Deus. O povo se sentiu perdido, desnorteado, mas clamou e o Senhor ouviu e os livrou de toda a tribulação. A aplicação prática é confiar na providência de Deus. Em toda e qualquer circunstância, podemos e devemos confiar na providência de Deus. Ele é fiel, jamais falha. Nos versículos 10 a 16, nós temos aí um período de aprisionamento. É um bloco que descreve aqueles que estavam nas trevas, presos em enxofre e ferro por sua rebeldia, mas que foram libertos por Deus quando clamaram a Ele. Mais uma vez, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os libertou de toda a tribulação. Nos versículos 17 a 22, nós temos aí um relato de doenças e de padecimento. Narra o povo sofrendo de doenças e uma angústia mortal por seus caminhos errados, mas ao mesmo tempo relata como Deus os curou e os salvou quando clamaram. Dos versículos 23 a 32, nós temos aí esse relato de clamar a Deus, que nos mostra que clamar a Deus muda a nossa história. Esse bloco descreve os que navegaram no mar e eram apavorados pela tormenta, mas Deus acalma a tempestade, levando-os a um porto desejado. Temos aí a oração como chave para a transformação. E temos aí testemunhos bíblicos e práticos do que Deus fez com esse povo quando clamou, quando pediu misericórdia de Deus. E nos versículos 33 a 43, o salmista descreve aí cidades e desertos. É um chamado para que os justos vejam, se alegrem e compreendam a bondade de Deus. Apresenta a transformação de Deus que torna desertos em mananciais, terras secas em rios, e como Ele levanta os necessitados e engrandece os aflitos. Finalmente, vemos aqui a esperança que sustenta, né? Nesse bloco aqui, nessa subdivisão desse bloco. A esperança que sustenta. Mesmo em desertos, Deus restaura. Mas como aplicar essa esperança hoje? Como olhar para esse salmo e ver esse ciclo que se repete constantemente de pecado, de afastamento, de rebeldia, de ingratidão, mas ao mesmo tempo, quando cai em si, que pede misericórdia, Deus vai lá e sempre protege, sempre restaura, sempre intervém e dá uma nova oportunidade para esse povo. Como aplicar isso na nossa vida hoje? Primeiro, gente, é aprender a cultivar um coração grato diariamente. Como diz 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, né?
Agradeceis sempre, sejam gratos por tudo, orai sem cessar, em tudo dai graça. Tá lá, gente, e oração, né? É muito importante isso. Vai nos mostrar também como reagir diante de crises e ansiedades. Diante de tudo isso, é só clamar. Eles clamaram, Deus ouviu e os livrou. Está aí o segredo. Temos aqui o papel da oração constante na vida cristã. A oração deve ser algo constante, cotidiano da nossa vida. Não apenas momentos de pedir, mas também de agradecer, de conviver, de se relacionar. Concluindo, gente, Deus sempre ouve o clamor do seu povo. E eu convido você a orar. Faça aí uma oração de arrependimento, de entrega. E também peça, né? Deus deseja responder às nossas orações, quer saber o que a gente precisa e o que a gente deseja. E Ele tem enorme prazer em ouvir e responder. Ore comigo. Querido Deus, como é bom ver nesse salmo a tua bondade, a tua fidelidade, a tua graça e o teu amor, que é eterno, constante e que sempre está ali para atender a oração do povo quando está enfrentando dificuldade, que se arrepende e clama a Ti. O Senhor tem prazer em ouvir e responder e libertar e trazer uma nova oportunidade, um novo alento, um novo recomeço para o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a não praticar esses mesmos erros do Teu povo lá no passado, mas que a gente viva com o coração grato, com o coração agradecido, mas de forma espontânea. Um coração que tem esse contato, esse relacionamento íntimo contigo, de enxergar a tua bondade em todo momento, de enxergar o teu amor, a tua graça por nós. Nos ajuda a ter a oração como algo cotidiano e não apenas para suplicar quando estamos enfrentando dificuldade. Mas sabemos que se isso acontecer, a gente pode clamar que o Senhor vai responder. Isso nos ajuda a compreender tudo isso. E como sempre eu peço que o Senhor entre com providência na vida dos teus servos, Senhor. Supra cada uma das necessidades deles, Senhor. Ouve a oração, traz livramento, traz libertação, traz cura, Senhor, dos males físicos, emocionais e espirituais, cura da ansiedade, da depressão, cura aí da síndrome do pânico, do estresse, Senhor, das doenças psicossomáticas. Tira toda a dor, traz alívio, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito para que o Teu povo experimente a paz de Cristo. Ó Deus, dá um avivamento, traz nova esperança e defende a causa dos Teus servos, da grande causa. Eu te peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado desse salmo, né? Salmo maravilhoso que sempre vai nos mostrar essa bondade, esse amor de Deus, e vai nos mostrar que Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos perdoar, a nos dar um novo recomeço, nos dar uma nova perspectiva, uma nova esperança. Espero que você faça desse salmo um desafio, uma motivação para você ser fiel a Deus constantemente e não se afastar dele, como fez o povo de Israel. Mas caso por algum deslize isso aconteça, você sabe o que fazer. O caminho de volta é clamar ao Senhor, como diz o Salmo, clamar ao Senhor. Se você dá um retorno aí na sua Bíblia e abrir, você vai ver que por diversas vezes ele vai falar assim, ó, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação que se encontravam. Que deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Aí, se esse devocional falou ao seu coração, não guarde para você, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se.
ative o sininho para receber nossas notificações, pois temos devocionais, estudos, sermões, palestras todos os dias. Esse canal é feito para abençoar, para enriquecer a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Amém.